paz. Temos alguns avisos. Jor. Gente, dia 23 de setembro agora, 23 e 24, nós vamos ter um culto missionário aqui na igreja. Está vindo o pastor Lugão, Márcio Lugão, ele é diretor executivo da OM, Operação Mobilização no Brasil. Então, divulguem, venham, participem. Ele estará conosco no sábado à noite, no domingo no culto da manhã, no culto da noite. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, um trabalho de evangelismo e missões aqui através do pastor Wesley. Então, divulguem o máximo que vocês puderem para que a gente tenha aí a igreja cheia aí para esse trabalho. Mais algum? Acho que não, né? Não tem o banner, né? Gente, dia 21 de outubro, nós teremos um retiro de casais aqui na nossa igreja. Ele vai sair por R$230 para o casal. E nós, na sexta-feira, nós estaremos aqui na igreja, será na igreja. E no sábado, nós passaremos o sábado todo numa chácara aqui perto, onde vamos ter o café da manhã, o almoço, a janta para o casal, saindo por R$230 e ainda passar o dia todo lá. Vai ter palestras com o pastor Gessé, da Igreja Presbiteriana, e a sua esposa. Na sexta, aqui na igreja. No sábado, de manhã e à noite, lá na chácara. À tarde, nós aproveitaremos ali daquela chácara bem gostosa, das refeições. Então, irmãos casados aí, participem. Podem convidar amigos de vocês, casados, não tem problema. Só pode dar o nome para mim, para o Michel, para o Jaime, para a Adriane. Só nos procurar e dando o nome de vocês, tá? Vale a pena, muito a pena. É um valor bem pequeno para um investimento grande que você vai estar investindo na sua família, tá? Hoje começou aqui o discipulado com o pastor Paulo. Tivemos mais de 80 pessoas aí, né, participando aqui. Tivemos já a aula 1. Ela está gravada, a aula 1. Algumas pessoas me justificaram dizendo que não poderiam estar hoje. Nós vamos passar a aula para vocês, passarem um termo onde tem todo o que vai ser nesse discipulado, o que vai acontecer, e eu vou passar para vocês. Durante a semana a gente vai estar aí passando. Se você ainda quiser participar, ainda dá tempo, porque você vai assistir a aula que foi gravada, e a partir de amanhã nós vamos estar dispondo aí os materiais para leitura, tudo. Ainda dá tempo de você participar. Só me procurar. A partir da semana que vem já vai ficar mais difícil para você correr contra o tempo e alcançar aí o pessoal, porque tem várias tarefas para serem executadas, tá? Temos pessoas que nos visitam nessa noite? Pessoas que estão aqui pela primeira, segunda vez? Temos ali atrás. Deus abençoe, seja bem-vinda entre nós. Ellen, ali. Mais alguém que está nos visitando? Aqui também. Deus te abençoe. Sinta-se em casa. Aqui também está Ellen. Boa noite. Graças e paz. Nós estamos na presença de Deus. Amém? O Senhor Jesus está aqui. E nós queremos que seja uma noite de celebração. É um chamado para reconhecermos a glória de Deus. E como em seguida nós vamos começar o nosso tempo de adoração através de cânticos, eu queria convidar você para ficar em pé e nós vamos orar. Quero convidar você para orar. O que eu gostaria que você fizesse? Que você fizesse um clamor. Pode ser de voz alta? Pode ser de voz baixa? Pode ser em silêncio? Pode, mas um clamor. Qual o conteúdo desse clamor? Senhor, ouve a minha oração e manifesta a tua glória neste lugar. Que a gente tenha um encontro poderoso, diferente contigo. Esse é o nosso clamor. Então olhe no seu lugar aí,
Peça isso. Senhor, Senhor, ouve a nossa oração e manifesta a Tua glória neste lugar, e que a gente tenha um encontro único, singular, que seja um marco na nossa vida, que seja transformador, que venha trazer uma poderosa revolução para a nossa vida interior, para a nossa história. O Senhor está neste lugar e nós queremos celebrar ao Senhor. O Espírito do Senhor está aqui. Ele é o Espírito Santo, o Espírito da glória de Deus, o Espírito que aponta para Jesus, o Espírito cujo foco, o holofote, é para a cruz, para a glória, para o Deus encarnado, para o Deus crucificado, para o Deus ressuscitado, para o Deus glorificado, para o Deus presente aqui. Nós queremos celebrar o nome de Jesus e que o milagre, Senhor, da redenção ganhe cores. Hoje aqui, que a gente perceba o que recebemos em Jesus Cristo, a nossa salvação, a segurança da nossa eternidade, a vida contigo, Senhor. Que hoje os nossos olhos se abram e a gente veja o trono da Tua glória, o Senhor exaltado, e a gente glorifique o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe esse tempo, Senhor, e que a nossa vida seja alcançada mais uma vez pela Tua graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Continue em pé, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Aleluia. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Estenda suas mãos e vamos declarar ao Senhor. Aleluia. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louva, pois Tu deste tudo a mim, meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Na salvação eu caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Aleluia, Senhor. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louva, pois Tu deste tudo a mim, meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso Posso dizer
mais uma vez com todo vigor. Estarei com mãos levantadas para ti. Aplauda o nome do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está aqui essa noite. Vamos cantar que não há nada melhor do que estar na presença do nosso Deus. Nós buscamos, mas não encontramos. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Ele veio ao nosso encontro. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Nada melhor do que estar na presença dele. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei.
ossos secos se transformarem em soldados. Aleluia. Esse é o nosso Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome, oh, quão lindo esse nome, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Aleluias. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso Deus, grande, poderoso, majestoso, glorioso é o nosso Senhor. Tu és exaltado nessa noite, toma o teu lugar de honra, Pai. Grande, majestoso, aleluia. A morte não segurou, o diabo não segurou, os nossos pecados não segurou e nada pode deter o nosso Senhor, aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Aleluia. És invencível.
poder no teu nome, Senhor Jesus. Há poder no teu nome para curar. Há poder no teu nome para salvar. E a tua palavra diz que todo aquele que crer e invocar o teu nome será salvo, Senhor Jesus. Tu e tua casa é a tua promessa, Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Cremos que há poder no Evangelho para transformar vidas. Ó Senhor Jesus. O livro de Apocalipse, no último capítulo, traz uma imagem muito bonita da Nova Jerusalém, em que um rio de águas vivas, águas cristalinas, flui do trono de Deus e do Cordeiro e inunda aquela cidade. E a nossa oração é que o rio de Deus, que traz a vida do próprio Deus, que traz cura, purificação, que traz perdão aos pecados, que traz o milagre da conversão, que ele flua aqui nos nossos corações esta noite, que transborde em cada vida e que impacte cada um de nós que estamos presentes aqui esta noite. É a nossa oração, Senhor Jesus. Flua neste lugar. Ministre como o Senhor quiser ministrar, Senhor Jesus. Você pode cantar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Ele está fluindo aqui esta noite. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Somente o Senhor, tu és a fonte, Senhor. Flui, Senhor, nesse lugar, com as tuas águas, Senhor Jesus, com a tua presença. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que Você crê nisso, meu irmão? Por onde o rio de Deus passar, ele vai transformar. Não podemos ficar indiferentes à presença do nosso Deus, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
a fonte, Senhor. Abra sua boca e comece a clamar. Comece a falar palavras de gratidão ao nosso Deus. Dizendo que Ele é santo, que Ele é digno. Que somente Ele é merecedor do nosso louvor. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor. E não há outro que se compare, Deus. Ó Senhor Jesus, ministra os nossos corações nesta noite. Cada vida aqui, ó Pai, corpo do teu rio, viaja com liberdade. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Diga mais uma vez. E ao teu nome clamaremos ao Senhor Deus. Se o mar crescer, se a tempestade vier, clamaremos ao Senhor. Somente, pois o Senhor é nosso Deus, nós somos o teu povo. E tu és Obrigado, Senhor Deus, pela certeza de que somos teus, o Senhor é nosso. Obrigado, Deus, pelo teu rio, que pela fé cremos fluiu de maneira poderosa e continuará fluindo esta noite, neste momento em que abriremos a tua palavra e ela ministrará aos nossos corações. Deus, a nossa oração é que o nosso coração e a nossa mente possam estar abertos para receber da tua instrução. E Deus, a gente estamos com muita expectativa, Deus, para que o Senhor falará conosco. E temos certeza de que o teu Espírito ministrará em cada vida que esta noite. Toda honra, toda glória, todo louvor nós entregamos a ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Alô, põe para mim ali, por favor. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Hoje nós vamos começar uma nova sequência de ministrações. Terminamos o livro, primeira carta de João. Mas hoje eu quero começar uma nova caminhada com vocês.
Diz assim o texto de Efésios, capítulo 1. Versículo 13 e versículo 14. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Senhor, pedimos que no nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor nos ajude e que o milagre da revelação, da pregação, da profecia, da ministração aconteça nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar uma caminhada com vocês falando sobre o Espírito Santo. Os batistas, de uma forma geral, não falam muito sobre o Espírito Santo, né? E é uma realidade triste isso, porque o Espírito Santo é o agente de Deus para tornar possível tudo, absolutamente tudo que Deus vai fazer no mundo. E o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um poder, ele não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. É Deus. E a Bíblia nos ensina algumas coisas sobre o Espírito Santo. Eu queria ver com vocês, nesse texto, algumas coisas. A primeira delas, que está tão clara aí, é que todo convertido foi selado com o Espírito Santo. Esse selo aqui é o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo acontece no momento da conversão. Está escrito aqui: fostes selados, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu e aí você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Então não existe uma experiência de segunda bênção. A bênção é no momento que você se converte. No momento que você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E essa é a verdade bem fundamentada nas Escrituras. Se você quiser abrir comigo Atos, capítulo 2, versículo 37 a 39, diz assim, Atos 2. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus, batismo nas águas, para a remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o selo, o dom. Agora, quando que nós recebemos o dom? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe e perto, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então vejam que quem é que recebe o selo do Espírito? Quem é que recebe o dom do Espírito? Quem é que recebe a presença do Espírito? Aquele que crê em Jesus. No momento que você creu, se você sentiu, se você não sentiu, se você viu, se você não viu, se você falou em línguas, se você não falou em línguas, se você fez qualquer outra coisa ou não fez, a Bíblia fala, no momento que você creu, no momento que aconteceu o milagre da conversão, do novo nascimento, do encontro com Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar em você, viver em você, selou você, marcou você. Agora você é dele, de Deus, e Deus está em você. Essa é a promessa, selado. No Império Romano, o contexto da afirmação de Paulo, o selo, ele significava algumas coisas. Ele significava marca de autenticidade. O selo confirma que algo é autêntico. Por isso o Espírito Santo confirma que você é de Deus. Se você não tem o Espírito, Paulo diz, você não pertence a Deus.
Então não dá como para um crente viver uma experiência flutuando no ar, sem Deus, esperando na vida cristã até que o Espírito venha e o batize. Não, se você não tem o Espírito, você não pertence a Deus. Se você se converteu, você tem o Espírito. O Espírito Santo é o selo. Por isso o Espírito é marca de pertencimento. O selo no Império Romano dizia que aquilo que é selado pertence a alguém. É a marca de que você tem um dono. É a marca de que você tem um Senhor. Você foi selado. Eu gosto da expressão do Ed René. Ele diz que quando você se converteu, Deus colocou um X nas suas costas. Você está marcado para sempre. Está marcado para sempre. Não tem mais crente sem o Espírito Santo. Nem aqui e nem na eternidade. Você foi selado. O Espírito está em você. E o Espírito e o selo também é marca de inviolabilidade. O selo, dependendo do objeto, demonstrava que ele era inviolável. O selo do sepulcro de Jesus, o selo do Império Romano estava lá e ninguém podia violar. A ideia é essa. Só que o sepulcro foi violado pelo Deus eterno, mas o selo de Deus ninguém pode violar. Ele colocou um selo, você está selado. Além disso, o selo é marca de segurança. Ele diz aqui, esse selo é o penhor, a garantia de que aquele que foi selado será resgatado. Você foi selado. O diabo, o anticristo, o pecado, ninguém pode mais tirar você da mão de Deus. Você está selado. E o selo é a garantia de que você é inviolável, intocável, e Jesus vem buscar você. É a garantia de que Ele volta para resgatar a igreja. O selo é marca identificatória. Aponta para uma realidade sobre o que ela é colocada, confirma, diz que alguma coisa está acontecendo aí. O selo diz que você tem o Espírito Santo, que você tem a Deus, que você tem a glória de Deus. O selo do Espírito em nós está restaurando a glória de Deus em nós, de dentro para fora. Eu ouvi uma história há muito tempo atrás, de dois pescadores contando a história dos discípulos no caminho de Emaús. Vocês conhecem? Nós cantamos a música, né? De Emaús. Diz o nosso amado irmão ali que é a música da igreja, né? Mas é muito bonita, né? E eles estavam contando a história, então, eles iam caminhando e discutindo sobre Jesus que se dizia que era o Messias, que fez muitos milagres. Ele morreu e os discípulos estão tristes, estavam ali no caminho conversando. Aí eles chegaram na beira do rio e falando sobre isso. E aí, no momento, Jesus se revelou para eles, e o coração deles queimava. Eles convidaram Jesus para entrar na casa, e Jesus entrou, e Jesus começou a falar com ele, a revelar as coisas do reino, e de repente, quando eles perceberam que era Jesus, o glorioso, o ressurreto que estava entre eles, ele desapareceu. Aí o outro pescador olhou para ele e falou assim: nossa, ele desapareceu, o que aconteceu com ele? Aí o outro pescador falou assim: entrou para dentro deles. Entrou para dentro deles. Querido, essa ideia de que Jesus, o Espírito de Deus, o Deus eterno, agora vive dentro de você, é um negócio extraordinário. E eu fiquei pensando, essas grandezas, elas são muito descomunais. Assim, não dá nem para você explicar o que seria Deus habitando dentro de você. Seria mais ou menos como todo o universo criado, bilhões de galáxias, cabesse dentro de um átomo. Não, talvez seja uma coisa muito mais impossível do que o universo caber num átomo. A Bíblia fala que quando Deus entra dentro de você, é o infinito entrando no finito. É o santo entrando no que é sujo. É o Deus cheio de glória entrando no miserável, no verme. É o sagrado entrando no profano. É o Deus puro mergulhando no mar de lama. Você está entendendo o que é a presença de Deus dentro de você? O selo de Deus é algo extraordinário. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós. Deus habita em mim. Isso é um negócio glorioso. E Jesus disse: estarei convosco todos os dias,
A Bíblia fala que o selo do Espírito é a garantia de que Ele habita em nós. Por isso, uma das coisas mais poderosas a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo habita em nós. É interessante que no Antigo Testamento, quando os escritores falam do Espírito Santo, eles não falavam de habitação, porque é uma coisa inconcebível. Ainda mais para um judeu que a ideia da transcendência, da majestade, da glória de Deus, era algo muito sagrado. É tão sagrado que você não podia falar o nome de Deus. O nome. Não, você não cita o nome de Deus. Ele é sagrado. Agora, se citar o nome é uma coisa que você não pode fazer de qualquer maneira. Aí imagina agora a glória de... Não, Deus não habita em você. Quando Jesus disse que Ele era Deus, que Deus estava nele, que Ele era a encarnação de Deus, os judeus pegaram pedras para matá-lo. Sabe por quê? Porque essa é uma ideia inconcebível, absurda. Deus morando dentro do homem. É uma ideia louca. Nenhuma outra religião no mundo diz que a divindade entrou no homem. Mas o cristianismo afirma que o Deus eterno, o Deus criador, o Deus da glória, o Deus todo-poderoso, habita agora no crente. Em mim e você. E no Antigo Testamento, Davi dizia assim: não me expulses da tua presença, e não retires o teu espírito de mim. No Novo Testamento, Paulo diz lá em Romanos 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. 1 Coríntios 6, 19 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, e que Deus está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Se habita permanentemente em nós, Ele é dono da casa, mas nós muitas vezes o tratamos como hóspede. Você sabe o que a Bíblia fala sobre a habitação do Espírito Santo? Que Ele fez de você a morada de Deus. Não é um hotel onde Ele está de passagem. Ele agora comprou você, você pertence a Ele, e Ele fez da sua vida a morada do Altíssimo, a morada do Deus eterno, a habitação de Deus. A igreja reunida, ela é reunida de templos cheios do Espírito da glória de Deus. Pelo menos deveria ser isso. Deveria ser isso. Você chegar aqui como aquele que leva em si a glória do eterno, a glória do Deus eterno. E olha, a gente sabe que isso só foi possível por causa da cruz. Porque Jesus aplacou a divindade, a ira de Deus contra o pecador. Jesus, Ele morreu e nós morremos com Ele para a condenação dos nossos pecados, aquilo que impedia de nós nos relacionarmos com Deus. Mas Jesus tirou o pecado dessa equação. Agora, a divindade mora dentro de nós, por causa da obra de Jesus, e Ele mora, Ele está presente, e Ele não pode ser tratado como um hóspede. Mas eu estava olhando essa semana, enquanto orava sobre esse sermão, olhando algumas coisas que a Bíblia fala que nós fazemos com o Espírito Santo. E eu encontrei aqui pelo menos 6 coisas que o crente faz contra o Espírito Santo. Efésios 4:30, o crente entristece o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito. Em Tiago 4:5, o crente desperta ciúme no Espírito Santo. Quando ele divide o coração dele entre Deus e outras coisas. E a Bíblia fala que o Espírito tem zelo de Deus dentro de você e arde de ciúme por você. Quando você divide o seu coração, que pertence a Deus, com outros deuses, com ídolos. 1 Tessalonicenses 5,19 diz que você pode extinguir o Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Apagar ou neutralizar a ação do Espírito em você. Você não pode tirar o Espírito dentro de você. Você não pode. Você foi selado. Esse selo é inviolável. Você não pode tirar o Espírito. Mas você pode apagar. E ele diz, não apagueis o Espírito. Gálatas 5,17 diz que você pode lutar contra o Espírito. Olha que coisa louca.
Diz assim, o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Carne de quem? Que carne é essa que luta com o espírito? É você, irmão. Sou eu. Quando ele fala assim, a carne luta contra o espírito, é o Paulo, eu luto contra o espírito. E o espírito luta contra mim. Nós começamos um discipulado hoje, às 5:30 da tarde, falando sobre o senhorio de Cristo. E eu disse que o maior problema é que a habitação de Jesus, ou do Espírito em nós, é uma situação absolutamente desconfortável e incômoda. Por quê? Porque o Espírito Santo está chamando você para render toda a sua vida a Jesus, colocar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua casa, seu pensamento, seus filhos, sua esposa, seu lar, seu presente, seu passado, seu futuro, todos debaixo do senhorio de Cristo, e eu, como homem natural, eu não quero isso, e nem você. Há uma guerra e você luta contra o Espírito Santo. Mas além disso, eu li também que nós podemos mentir ao Espírito Santo. Lembra de Ananias e Safira? Foram lá, entregaram uma oferta na igreja e disseram, entregamos tudo. E tinham retido uma parte que era deles, que eles não precisavam dar. Deus não tinha pedido esse tipo de sacrifício. Mas o problema é que eles mentiram ao Espírito Santo. O que isso nos ensina? Que a nossa relação com o Espírito Santo não é confortável. A nossa natureza pecaminosa está em constante conflito. E o problema é como a gente entende esse conflito. Porque a verdade é que há uma guerra entre mim e o Espírito de Deus. Há uma guerra entre você e o Espírito de Deus. O que significa que nós estamos em luta para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, ela é pesada para quem não entende a obra do Espírito Santo. Porque quando você entende o que Deus está fazendo em você e o que Ele chama para você fazer, a obra de Deus vai continuar sendo difícil. Mas o Espírito Santo que está em mim, Ele me dá os motivos para eu fazer a vontade de Deus, para eu renunciar os meus desejos, para me privar de coisas, para entrar por caminhos que eu não gostaria de entrar, porque eu entendi, e a forma errada de fazer isso é mais ou menos como o sentimento de uma esposa, quando um marido vai lá e diz para ela assim, olha, o que você fez está errado. O que você fez está errado. O sentimento da esposa ou do marido, quando ouve esse tipo de crítica, é um sentimento ruim. Aquele pensamento de que ele está falando para me ferir, ele está me rebaixando. E tem muita gente que tem essa relação com o Espírito, se incomoda com a obra do Espírito dentro dele, porque não entende o que o Espírito de Deus está fazendo. E fica ressentido, magoado, resiste, mente, não entende a obra do Espírito. Mas, quando você entende, é mais ou menos com uma experiência que eu tive algum tempo atrás com uma pessoa. Eu tinha que conversar com uma pessoa, porque tinha algumas coisas na vida dela que eu percebi que iriam trazer problemas para o seu casamento. E aí, você só exorta alguém, você só fala dos problemas de alguém quando você é próximo. Se você não conhece, você não anda com a pessoa, você não tem nem como chegar na pessoa. Mas o problema é que mesmo quando você conhece, e eu conheci essa pessoa, eu não posso chegar lá dizendo, eu estou aqui para falar com você sobre o seu pecado. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque Deus não age assim. Deus não age assim. A Bíblia fala que Deus é um perfeito cavalheiro. Ele diz, estou à porta, eu bato, peço para entrar, peço licença. Olha, eu queria conversar com você. Então, o que eu faço quando isso acontece? Eu chamo a pessoa e digo assim, olha, eu tenho um assunto que eu gostaria de falar com você a respeito da sua vida, e é uma coisa muito difícil. Mas eu entendo que é para o seu bem, e eu gostaria de conversar com você, e gostaria de marcar essa conversa. E falei isso com essa pessoa. Sabe o que ela me disse?
Eu não quero conversar sobre isso. Eu disse o assunto. Fala, olha, eu queria falar sobre, eu não quero conversar sobre isso. Ora, quando alguém diz para você, pode ser o seu filho, sua esposa, pode ser uma pessoa próxima, pode ser quem for, pode ser o seu filho. Você não tem o direito de obrigar o seu filho a conversar com você. Você não tem o direito de obrigar sua esposa a conversar com você. Você não tem o direito de obrigar ninguém a conversar com você. O máximo que você pode fazer é assim, eu gostaria de conversar. E essa pessoa disse para mim assim, eu não quero conversar sobre isso. E sabe o que eu fiz? Falei assim, tá bom. Eu vou orar por você, é o que eu posso fazer. E que Deus te abençoe. Agora, quando você vê essas coisas, qual é a impressão que você tem? Eu vou dizer para você qual é a impressão que eu tive. Essa pessoa tem dificuldade de lidar com os seus erros. O egoísmo impede de se avaliar, de repensar. E lidar com essa dor é muito difícil, então ele não quer conversar com ninguém. Mas isso vai estourar lá na frente. E quando isso estourar, ela vai voltar e vai me procurar. E foi isso que aconteceu. No caso, quando aconteceu, eu já não podia fazer mais nada. O problema que eu previa já tinha acontecido. Separaram. O casal separou. Queridos, o que o Espírito Santo faz comigo, com você, é isso. Ele chama você para um cantinho e diz assim, ó, eu gostaria de conversar com você sobre... Aí você coloca o que você quiser aí. Sua vida financeira, sua vida sexual, seu casamento, seu orgulho, pornografia, mentira, fofoca, preguiça, controle. Eu queria conversar com você sobre isso. Vamos conversar? Vamos conversar. E aí, meu amado, meu irmão, se você disser, Espírito Santo, eu quero, Ele vai começar um trabalho na sua vida, vai te orientar, vai te conduzir, mas você tem que querer. Se você disser assim, eu não quero, o Espírito Santo se afasta respeitosamente e fica esperando o momento que você diz para Ele, volta, eu quero, eu preciso. Aí Ele volta, e volta com alegria, porque Ele quer mudar a sua vida. Mas você tem que pedir, você tem que querer. Essa é a obra do Espírito Santo, é tão sensível, é tão delicada. Ele não vai impor, não vai obrigar, e Ele não vai levar você para onde você não quer ir. E quando Ele levar, e é possível que Ele possa levar você para onde você não quer ir, quando você entender o que Ele estiver fazendo, você vai dizer para o Senhor, me leva, Senhor, eu quero ir também. Eu quero ir, eu quero isso para a minha vida. O que é extraordinário nesse texto, quando fala do selo do Espírito Santo, é uma coisa que não está aqui explícita no texto, mas está subentendida para quem conhece a Bíblia e a teologia judaica e a teologia cristã. Porque quando Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo, e ele fala que é o Espírito Santo da promessa, foi aquele que foi prometido por Jesus em Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que você não pode você não pode começar a obra de Deus sem isso? Por que você não pode começar a obra de santificação sem isso? Por que você não pode começar a sua vida sem isso? Ele diz, fica em Jerusalém, porque você precisa ser selado com o Espírito, revestido de poder. Aí você começa. Por quê? Porque a condição humana é uma condição de fraqueza. E quando a Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito Santo, é porque Deus veio ao nosso encontro e veio nos socorrer diante da fragilidade da nossa condição humana. É por isso que você foi selado com o Espírito Santo. Qual é a nossa condição? O que o Espírito quer fazer em mim e você?
Ele habita em você, Ele quer iluminar a sua mente, Ele quer santificar você, Ele quer levar você à comunhão, Ele quer manter você permanente e firme na glória do Senhor, na obra do Senhor, em comunhão com o Senhor, porque Ele está fazendo uma obra, o Espírito está aí por isso. Mas você e eu estamos numa condição permanente de fraqueza e de afastamento de Deus, e isso mesmo para o convertido. E eu e você sabemos o que eu estou falando. Você é convertido, mas você percebe dentro de você um movimento, inclinações contra a vontade de Deus e para longe da vontade de Deus. E isso é universal. Não há um dia, meu irmão, que eu e você não nos afastemos do Senhor. Não há um dia. É triste, é trágico dizer isso, mas é verdade. Sabe por quê? Porque é uma natureza pecaminosa que não foi anulada, aniquilada, ela foi controlada. A Bíblia diz, porque agora o Espírito está em você, você não tem mais, o diabo e a carne e o pecado não tem mais domínio sobre você, mas você ainda tem uma natureza pecaminosa, e se você não buscar, não ceder a sua vida ao Espírito Santo, ou você é dominado pelo Espírito, ou você é dominado pela sua natureza pecaminosa. E o crente não tem descanso. E eu gosto de olhar para o selo do Espírito, como a descida de Deus sobre mim, para me ajudar na minha fraqueza, naquilo que eu não consigo fazer. É por isso que Paulo, ele diz, estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Qual é a minha condição? Qual é a condição humana? Fraqueza. Diz lá, Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A palavra fraqueza é doença. Doença, lembra? Pelas suas pisaduras fomos sarados. O pessoal usa esse texto para falar de enfermidade, de doença. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é esse tipo de doença. Você sabe qual é a doença humana? A doença humana é o pecado. E quando o texto diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, é que em Jesus Cristo, na morte de Jesus, na crucificação de Jesus, lá no Calvário, Deus quebrou o poder e o domínio do pecado sobre mim, sobre você. E Ele, para poder ajudar você a vencer o pecado, Ele não só perdoou, tirou a condenação, mas desceu com glória e poder sobre você, habita em você, para socorrer você, para ajudar você a lidar com a sua fraqueza. Você não dá conta de você mesmo. Eu lembrei de algumas verdades dolorosas, que eu costumo falar sempre, mas eu quero lembrar você. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração. Olha só que coisa terrível. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Pastor, não tem nada no mundo mais enganoso do que o coração, diz o profeta. O seu coração é um coração perigoso. Sua natureza não é confiável. Sabe quando Paulo olhou para ele e olhou a natureza dele, só qual foi a declaração que Paulo fez? Ele disse assim, miserável homem que eu sou. Ele não está falando do ser criatural, porque a Bíblia fala que Deus criou o homem bom. Deus criou a mim e você bom. A criatura é boa. A essência da bondade de Deus ainda está aí no homem pecador. Mas a essência, o que domina o homem é a maldade. É a maldade. E aqui diz que o seu coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Você quer ver um outro texto doloroso? Mas o que sai da boca vem do coração. Isso é que contamina o homem. Palavras de Jesus. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Você quer mais? Romanos 3 diz assim: não há um justo sequer, não há um que entenda, não há um que busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem para a salvação, o bem de Deus, o bem da justiça, o bem que vem do Espírito, não há ninguém, não há um sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, a língua, o gingano, veneno de víbora está nos seus lábios, víbora! A boca deles está cheia de maldição e amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus nos seus olhos. Você quer mais? Paulo diz lá em Romanos 7, porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, porque eu querer fazer o bem está em mim, mas não o poder para efetuá-lo. Porque não faço o que eu prefiro, mas o mal que eu não quero eu faço. Mas se faço o mal, já não sou eu quem faço, salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, mas o pecado que habita em mim. Verdade dolorosa. Kierkegaard diz o seguinte: este novo homem é caracterizado pelo interminável sofrimento. Ele está falando do pecado. Irmão, nós não temos descanso. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre de murmurar, ninguém está livre de fofocar, ninguém está livre de trair, ninguém está livre de dúvidas, o pecado está aí, você ainda tem uma natureza, mas a Bíblia fala que Deus veio ao seu encontro para te socorrer. O Espírito Santo de Deus agora habita em você, e a grandeza da presença de Deus é algo extraordinário. Só o crente cheio do Espírito Santo pode vencer o pecado. É só o crente cheio do Espírito Santo. Calvino disse: tudo o que nos rodeia está em contradição com a promessa de Deus. Nós estamos perdidos, eu e você. Não vivemos a vida cristã, nunca viveremos sem a ação do Espírito Santo. Nunca. O Espírito Santo, ele deseja transformar a nossa vida. Há um texto nas Escrituras que nós gostamos muito de citar, e é muito mal citado. Aliás, a maioria das vezes que eu vi esse texto ser citado, é num culto de louvor, onde as pessoas diziam assim: onde o Espírito de Deus há, e há liberdade. Então vamos lá, vamos pular. É isso que eles acham que é a liberdade do Espírito. Nada contra o pular, tá, gente? Ontem eu parecia uma pipoca aqui no culto nós tivemos o encontro ontem das 4 às 10 de louvor. Eu parecia uma pipoca aqui, pulando, louvando a Deus, nada contra isso. Mas não é isso exatamente o que é a liberdade do Senhor. Porque, olha só, ora, 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, então o Espírito é o Senhor. E onde o Espírito do Senhor há, aí há liberdade. Liberdade para quê? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Para quê? O texto responde. Olha a resposta do texto. E todos nós, versículo 17, fala que o Espírito é o Senhor, e onde o Senhor está a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Qual é a liberdade que o crente tem? Qual é a liberdade que eu tenho? A liberdade que eu tenho agora em Jesus é não mais ser dominado pelo pecado. O Espírito Santo está em mim. Eu sou fraco, eu não tenho força, eu não dou conta da minha vida, mas aleluia, a Bíblia fala que o Espírito da glória de Deus veio sobre mim. Eu fui selado com o Espírito da promessa. O poder de Deus está em mim, a glória de Deus está em mim, e esse poder é que me santifica.
É o poder do Espírito que vai fazer você vencer a pornografia, as crises conjugais, os problemas de amargura, a fofoca, os vícios. É o Espírito Santo. E esse texto me diz que a minha liberdade é a liberdade de poder ser transformado pela glória de Deus. Qual que é a obra do Espírito? O selo do Espírito. Nós vamos ter uma caminhada falando sobre isso. Mas eu quero dizer para você que o que a igreja tem ensinado ao longo da história está muito distante da obra principal do Espírito Santo na vida do cristão. Porque todas as vezes que nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de curas, milagres, maravilhas, prodígios. E eu não estou dizendo que o Espírito não pode fazer isso. Mas a Bíblia também diz que isso é manipulável. A Bíblia diz que os falsos profetas, lá Jesus falou, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome falamos em outras línguas, em teu nome, Jesus disse explicitamente, eu não vos conheço. A obra do Espírito Santo é invisível. A obra principal do Espírito Santo é invisível. É dentro de você. Dentro de você. Só que nós precisamos lembrar, ele não é uma força. Ele não é uma força, ele não é uma energia. Lembre disso, meu irmão. O Espírito Santo é Deus. 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 E Ele é o Senhor. Ele quer usar a sua vida. Mas para Ele usar a sua vida, você tem que dar a sua vida para Ele. Dizer, Senhor, não sou meu. Usa do jeito que o Senhor quiser. Ninguém tem vantagem nisso. Não tem forte, não tem forte. Não tem fraco, não tem forte. Não tem bom, não tem ruim. Não tem boa criação, má criação. Ninguém tem vantagem. Qualquer pessoa que chegou na presença de Deus e disse, Senhor, eu não dou conta da minha vida, eu estraguei tudo que eu coloquei a mão. Estraguei meu casamento, estraguei meus relacionamentos, tive problema no trabalho, Senhor, estrago a minha trajetória, eu não faço o que eu devo fazer, eu crio problemas, eu vivo dando tombo, Senhor, eu não dou conta da minha vida, mas eu cansei, mas eu quero viver agora a nova vida do Senhor, a vida do Espírito. E o que o Senhor vai dizer para você é, então rende a sua vida para mim, deixa eu fazer a obra. Deixa eu conduzir você. Deixa eu guiar você, eu sou o Senhor. E aí, meu amado, meu irmão, o Espírito vai começar a fazer a obra no seu coração. Quando você respeitar o Espírito Santo como Deus eterno que habita em você. Que não vai te abandonar. Que você pode clamar e falar, oh Deus, tem misericórdia, e o Espírito vai socorrer você. Ele veio para resolver o problema da nossa fraqueza. O crente não dá conta da sua vida. Você não dá conta da sua vida. Você vai continuar agindo como um ser humano comum, tratando os seus relacionamentos como uma pessoa comum, lidando com a vida como uma pessoa comum. Vai, mas não vai dar certo. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Quem é que Deus quer usar e pode usar? Os fracos. Eu e você. Ele olha para você e vê a sua fraqueza. E ele diz, você não dá conta mesmo. Mas Paulo diz assim, ele colocou um tesouro em vasos de barro. Ele diz assim, ele escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que ninguém se glorie na presença de Deus. O seu esforço hoje é ceder a sua vida ao senhorio de Cristo. É dizer, Senhor, o Senhor está em mim, eu fui selado, eu te pertenço.
Então, eu não quero mais viver a minha vida do jeito que eu tenho vivido. Eu não vou falar mais nada, não vou pensar mais nada. Eu vou agora orar, eu vou buscar a direção do Senhor, eu vou tomar cuidado, porque o Senhor está em mim, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero andar pelo Espírito. Então, Senhor, eu coloco a minha vida no Teu altar, submetendo a vida ao senhorio de Cristo. Eu quero dizer para você, isso não é confortável. Eu disse isso hoje, quando falei do senhorio de Cristo. Sabe por quê? Porque habita dentro de você um cara mau. Isso parece até meio esquizofrênico, né? O crente parece que é meio esquizofrênico. Habita um negócio dentro dele. Pois é, habita um cara mau. Você é mau. Eu sou mau. E eu tenho falado para Deus, eu não dou conta da minha vida, Senhor. Então não deixa eu ficar pensando como eu quero, planejando a minha vida do jeito que eu quero, a minha sabedoria. Olha, eu tenho falado para os pastores com quem eu me reúno toda sexta-feira aqui, eu tenho falado para eles uma coisa. Eu digo assim, quando eu oro a Deus, eu peço duas coisas para Deus. Primeiro, Senhor, me livra dos enganos do diabo. Segundo, me livra dos enganos do meu próprio coração. Você não dá conta da sua vida. E você precisa do Espírito Santo. É vergonhoso como nós queremos glória e louvor. É vergonhoso. Como nós queremos atenção. Queremos ser o centro de tudo. Eu sou assim, meu irmão. Eu não estou falando de uma cátedra. Não, eu estou falando... É um pecador falando para pecadores. Eu fui na posse de um pastor. Cheguei lá, aquela pompa, maravilhoso, estava ali feliz porque o pastor estava lá, a posse e tal. De repente, alguém diz assim do pastor, eu não conheço pastor, pode ter igual, mas melhor que esse aqui, eu não conheço. Eu já comecei no banco lá, é porque você não me conhece. Se me conhecesse, ia ver se... De repente o Espírito falou assim, aí apareceu, era esse aí que eu estava querendo ver. Mata ele. E meus irmãos, que vergonha. E eu orei ali, Senhor, peço perdão, Senhor, não quero ser dominado por esse traste que habita em mim. Não quero, Senhor. Não quero, Senhor. Que ele cresça e eu diminua. Que o Senhor glorifique a vida dele, que ele seja uma bênção, que a igreja dele cresça, que o Senhor possa honrá-lo, que as pessoas o honrem, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, tem misericórdia do meu coração, porque eu sou um traste. Eu não dou conta de mim mesmo, Senhor. Me ajuda. Esse sou eu. E talvez esse seja você. E o Espírito quer caminhar com você. Levar você a uma vida, uma experiência mais profunda. Vamos orar? Curva a sua cabeça. O Espírito está chamando você porque Ele quer te conduzir. Espírito Santo, que bênção. Bênção porque Ele está em nós e eu fui selado. Que bênção, que bênção. Que bênção que eu não preciso dar conta da minha vida. Que bênção que eu tenho alguém que luta por mim. Que bênção que o poder que está sobre mim é suficiente para vencer o pecado, vencer o egoísmo, vencer o orgulho, a busca de glória, a busca de mim mesmo. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está em nós. O Deus eterno está em nós, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor. E nós estamos clamando, vem sobre nós, seja Senhor da nossa vida, domina sobre nós, domina sobre a nossa mente, domina sobre o nosso coração, domina sobre a nossa fala, domina, Senhor, que nós não temos mais nenhuma relação que não seja mediada pelo Teu Espírito, que, Senhor, a gente não fale nada que o Senhor não permita, que a gente não pense nada que o Senhor não permita, que a gente não faça nada sem a permissão do Senhor, que Ele, o
Espírito Santo nos conduza, que a gente possa andar no Espírito, ser cheio do Espírito, caminhar com o Espírito, ser dominado pelo Espírito, ser usado pelo Espírito. Aleluia, Senhor, nós precisamos. Vem, Senhor, nos ajudar na nossa fraqueza, na nossa impotência, na nossa limitação. Vem, Senhor, nos socorrer diante da luta infernal que nós travamos com o nosso pecado, a nossa natureza. Vem, Senhor, dá nome às dores, às enfermidades do nosso coração. Senhor, vem quebrantar a nossa vida, vem esmagar o nosso ego. Vem, Senhor, ser o Senhor da nossa história. Oh, em nome de Jesus, Senhor. Ah, meu Deus. Ah, Espírito Santo, vem. Vem fazer algo novo, diferente. Ó Espírito Santo, em cada um de nós. Senhor, que cada crente seja tocha, Senhor, seja cheio da Tua glória e do Teu poder, seja caminhando contigo, ouvindo a Tua voz, sendo dirigido, que o Senhor fale conosco quando levantamos, que o Senhor fale conosco quando vamos dormir, que o Senhor fale conosco nos nossos sonhos, que o Senhor fale conosco pela palavra, que o Senhor fale conosco pela igreja. Ó Espírito Santo, vem, este rio poderoso, este rio de Deus, vem trazer cura, saúde, vida. Nós não damos conta de nós mesmos, Senhor. Ah, Espírito, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado porque vamos viver uma vida abundante pelo Senhor. Aleluia. A Tua palavra diz que o Espírito não foi dado sob medida, que rios de águas vivas iriam fluir do nosso interior. Aleluia. Então nós confessamos a nossa fraqueza, a nossa doença, a nossa dor, e damos, ó Deus, colocamos no Teu altar as nossas feridas, nossos descaminhos. Vem sobre nós, dá um coração contrito, quebrantado, humilhado. Diante do pecado a gente chora e peça perdão, reconcilie, restitua, Senhor, que nós tenhamos esse compromisso com o pecado, e que o Senhor faça algo novo entre nós, em nós e a partir de nós, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Antes da gente cantar, eu queria só orar pelo Emerson. O Emerson está indo embora. Cadê o Emerson? Está ali. O Emerson esteve com a gente aí durante um tempo, e está voltando para a terra dele, depois vai para os Estados Unidos, e sabe Deus aonde ele vai viver para a glória do Senhor, né? Esteve aqui na área da música, nos ajudando. Nós queremos orar. Vamos ficar em pé? Em seguida nós vamos adorar ao Senhor nesse mesmo espírito, orar pela vida desse jovem que Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. Senhor, o Emerson está voltando para a sua casa, Senhor. Que ele leve daqui uma bagagem poderosa, Senhor, de ensinamento, de vida, para a transformação da sua história, da sua família. Que o Senhor vai falando com ele enquanto ele caminha sob a orientação do Senhor, e que o Espírito diga para ele o que ele precisa falar, o que ele precisa pensar, o que ele precisa fazer, e como ele vai usar os seus dons, as suas habilidades, o seu curso, para a glória do Teu nome, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, a sua entrada, a sua saída. Abençoa, Senhor, a sua viagem, a despedida do Brasil, o retorno à família, os sonhos e os propósitos, meu Deus. Que a glória do Senhor o acompanhe, e que ele seja uma bênção por onde quer que ele vá, na unção do Espírito. Que ele, como o rio do Senhor, por onde ele passar, leve vida para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia e amém. Abraço da nossa igreja, representado nesse abraço. Que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Oh Deus, Espírito Santo, ó Espírito Santo, mas não preencheu-me. só o Senhor pode encher a nossa alma. Canções tão vazias, tesouros escondidos se consumarão. De não você ver,
resplandecer o seu rosto em você, que Deus tenha misericórdia de você e que Deus te dê a paz. Vai na paz e vai no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Uma semana de bênção.